Eu sempre gostei de ficar sozinho em casa. O silêncio me ajudava a pensar, a organizar a cabeça. Naquela noite não era diferente. Meus pais tinham viajado, celular descarregado, chuva fina batendo no telhado e a casa inteira só para mim. Tranquei o portão, apaguei as luzes da frente e fiquei apenas com a televisão ligada na sala, aquele brilho azul iluminando as paredes como se a casa respirasse junto comigo. Por volta de quase meia-noite, a energia caiu por alguns segundos. Foi rápido, mas o suficiente para deixar tudo escuro demais. Quando a luz voltou, percebi que a televisão estava desligada. Estranhei, porque ela sempre ligava sozinha quando a energia voltava. Fui até lá, apertei o botão e ela demorou um pouco mais do que o normal para acender. Quando a imagem apareceu, estava em um canal que eu nunca tinha visto, só uma câmera fixa mostrando o corredor de uma casa muito parecida com a minha. Antes que eu pudesse trocar de canal, ouvi um estalo vindo da cozinha. Não foi alto, mas foi seco, como se alguém tivesse pisado em algo. Fiquei parado, tentando convencer meu corpo de que era só o barulho da madeira com a mudança de temperatura. Caminhei devagar até a porta da cozinha, acendi a luz e não havia nada fora do lugar. Nenhuma janela aberta, nenhuma porta destrancada. Voltei para a sala com aquela sensação incômoda de estar sendo observado. A televisão continuava no mesmo canal. O corredor da casa na tela agora estava mais escuro, como se as luzes tivessem sido apagadas. Foi quando percebi algo que fez meu estômago gelar. No fundo da imagem havia uma porta. Era a porta do meu quarto. Idêntica. Até o pequeno risco perto da maçaneta estava ali. Tentei desligar a televisão, mas o controle não respondia. O botão da TV também não. A imagem começou a se aproximar lentamente da porta no fundo do corredor, como se alguém estivesse caminhando com a câmera. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar pela casa inteira. Foi então que ouvi passos atrás de mim, vindos do corredor real, não o da televisão. Virei de uma vez só e não vi ninguém. O corredor estava escuro, comprido demais, mais escuro do que deveria estar. A lâmpada piscou uma vez e apagou. A televisão fez um chiado alto e a imagem mudou. Agora mostrava a sala onde eu estava, filmada de um canto alto, como se alguém estivesse grudado no teto. Eu aparecia sentado no sofá, exatamente como estava segundos atrás. Na imagem da TV, eu me levantava devagar. Mas eu ainda estava sentado. Foi quando senti algo muito frio tocar minha nuca. Um sopro, lento, próximo demais do meu ouvido. A televisão mostrou meu rosto virando em pânico, enquanto na vida real eu ainda tentava entender o que estava acontecendo. O sussurro veio claro, quase carinhoso. Você não está sozinho desde que apagou a última luz. Tentei correr até a porta da frente, mas minhas pernas não respondiam direito. Cada passo parecia pesado, como se o chão estivesse grudando nos meus pés. A TV caiu no chão sozinha, a tela rachou, mas a imagem continuava funcionando. Agora mostrava a porta da frente se fechando com força. Ouvi a fechadura girar atrás de mim. Todas as luzes da casa se apagaram de uma vez. O silêncio ficou tão absoluto que doía nos ouvidos. Então senti uma presença atrás de mim. Alta, imóvel, tão próxima que eu podia sentir o frio atravessando minhas costas. Não tive coragem de virar o rosto. Só ouvi passos lentos se afastando em direção ao corredor. Quando finalmente consegui me mexer, a casa estava completamente vazia. Nenhuma televisão ligada, nenhuma porta trancada, nenhum sinal de arrombamento. Na manhã seguinte, a energia estava normal. Meus pais ligaram dizendo que voltariam à noite. Passei o dia tentando esquecer tudo aquilo, convencido de que tinha sido só o medo e o cansaço. Mas quando escureceu e fiquei sozinho de novo, encontrei algo que não estava ali antes. Um pequeno risco fresco na parede da sala, logo acima do sofá. Do jeito que alguém faria ao encostar a unha. Abaixo dele, escrito bem de leve, quase invisível, havia uma frase curta. Agora você sabe como eu vejo a sua casa. Desde aquela noite, nunca mais fico no escuro. Mesmo assim, às vezes, quando tudo está em silêncio, eu sinto que alguém ainda está aqui, apenas esperando eu apagar a última luz. Se está gostando até aqui, sinta-se à vontade para se inscrever e deixar o like. Irá nos ajudar bastante. Conto com você. Bom,
Vamos continuar. Naquela noite eu tinha certeza absoluta de que estava sozinho. A casa inteira parecia confirmar isso. Nenhum som vindo dos quartos vazios, nenhuma luz acesa além da sala, nenhuma mensagem no celular que pudesse quebrar o silêncio. Meus pais tinham viajado às pressas e eu fiquei com a responsabilidade de cuidar da casa até o fim de semana. Eu até gostei da ideia no começo. Silêncio, liberdade, nenhum olhar julgando o horário que eu dormia ou acordava. A chuva começou fina, quase tímida, e foi engrossando aos poucos. O vento fazia as janelas vibrarem, mas nada fora do normal. Preparei algo para comer, deixei a televisão ligada só para não ficar tudo quieto demais e me joguei no sofá. O relógio marcava um pouco depois da meia-noite quando percebi que o som da chuva havia parado de repente. Não diminuiu, parou, como se alguém tivesse desligado o mundo lá fora. O silêncio ficou pesado. A televisão começou a falhar, a imagem travava por alguns segundos e voltava com um atraso estranho, como se estivesse repetindo o que já tinha acontecido. Foi aí que ouvi o primeiro barulho vindo do andar de cima. Um passo único, lento, seguido de outro, como alguém testando o chão com cuidado. Prendi a respiração e aumentei o volume da TV, tentando enganar meu próprio medo. Os passos continuaram. Não eram rápidos, não eram apressados. Eram pacientes demais. Subiam e desciam o corredor lá de cima, sempre no mesmo ritmo. Peguei o celular para ligar para alguém, qualquer pessoa, mas não havia sinal. Nenhuma barra. Nem mesmo o ícone de emergência aparecia. Criei coragem e subi os degraus devagar, segurando o corrimão com força. Cada passo meu parecia ecoar alto demais. Quando cheguei ao topo da escada, o corredor estava escuro, mas não totalmente. Havia uma sombra diferente no fundo, perto do quarto dos meus pais. Não era a ausência de luz. Era algo mais denso, como se o escuro tivesse peso. Chamei por alguém, mas minha voz saiu fraca. A sombra se moveu levemente, como se tivesse respirado. A porta do quarto se abriu sozinha, rangendo devagar. Não havia ninguém lá dentro. O quarto estava intacto, mas o espelho do guarda-roupa estava embaçado, como se alguém tivesse acabado de passar a mão ali. Desci as escadas correndo, com a sensação clara de estar sendo seguido. Quando cheguei à sala, percebi que a porta da cozinha estava aberta. Eu tinha certeza de que tinha deixado fechada. A luz piscou algumas vezes antes de apagar de vez. No escuro, ouvi algo arrastando pelo chão, vindo da cozinha em minha direção. Tentei correr até a porta da frente, mas ela não abriu. A chave girava em falso. Foi então que senti um toque leve no meu ombro. Não foi violento. Não foi brusco. Foi quase cuidadoso. Meu corpo inteiro travou. Um sussurro surgiu atrás de mim, tão próximo que eu senti o ar frio tocando minha orelha. Eu só entro quando me convidam. E você fez isso. As luzes se acenderam de uma vez, fortes demais. A casa parecia diferente. As paredes estavam mais manchadas, como se fossem antigas. A mobília estava no mesmo lugar, mas desgastada, envelhecida. A televisão estava ligada e mostrava imagens da própria casa, mas em horários diferentes. Eu me vi dormindo no sofá, me vi subindo as escadas, me vi parado na porta tentando fugir. Entendi naquele momento que aquilo já estava ali havia muito tempo. Não era uma invasão. Era uma presença que sempre observou, esperando o momento certo. Esperando a casa ficar vazia o suficiente para ser ouvida. Os passos voltaram, agora atrás de mim, mais pesados. Um cheiro de mofo e terra molhada tomou o ar. Senti algo passar pela minha perna, gelado, áspero. Gritei, mas nenhum som saiu da minha boca. O espelho da sala começou a rachar, formando linhas tortas que refletiam um rosto que não era o meu. A criatura saiu da sombra lentamente. Não tinha forma definida. O corpo parecia errado, como se tivesse sido montado de lembranças ruins. Onde deveriam estar os olhos, havia apenas um brilho opaco, atento demais. Ela parou a poucos centímetros de mim. Você mora aqui agora. Sempre morou. Apaguei. Quando acordei, estava no sofá, com a televisão desligada e o sol entrando pela janela. A casa parecia normal. Nenhuma mancha, nenhum espelho quebrado.
Me convenci de que tinha sido apenas um pesadelo causado pelo isolamento e pelo medo. Até perceber algo que não estava ali antes. Marcas de pés molhados indo da escada até o meu quarto. Apenas um par. E eles não eram meus. Desde então, nunca mais fico sozinho em casa. Mas às vezes, mesmo com gente por perto, eu sinto aquela mesma presença observando em silêncio. Como se a casa tivesse aprendido meu nome. Eu aluguei aquele Airbnb porque precisava ficar sozinho por alguns dias. Nada de luxo, nada de turístico. Só uma casa antiga, afastada do centro, barata demais para a localização. As fotos mostravam paredes simples, móveis velhos e uma varanda de madeira cercada por mato. O anúncio dizia retiro silencioso ideal para descansar a mente. Era exatamente o que eu queria. Cheguei no fim da tarde. A estrada de terra parecia mais longa do que o GPS indicava e o sinal do celular foi sumindo aos poucos até desaparecer de vez. Quando estacionei, tive a sensação estranha de que a casa estava me observando. Não de forma sobrenatural ainda, mas como um lugar que já tinha visto gente demais indo e vindo. A chave estava dentro de uma caixinha presa ao portão, conforme a anfitriã havia explicado. Tudo automático, sem contato, sem mensagens depois do check-in. O portão rangia alto quando abri, e o som ecoou longe demais no silêncio ao redor. Nenhuma casa vizinha visível. Só árvores, mato alto e aquele cheiro de terra úmida que nunca vai embora. Por dentro, a casa era mais fria do que eu esperava. Mesmo com o calor lá fora, o ar parecia parado. A mobília era antiga, mas organizada demais. Nada fora do lugar, nada pessoal. Como se ninguém realmente tivesse vivido ali, apenas passado. Deixei minha mochila no quarto, abri as janelas e tentei me convencer de que aquela sensação de desconforto era só paranoia. Preparei algo para comer, sentei na sala e liguei a televisão. Nenhum canal pegava direito. Apenas chiado e uma tela azul que piscava de vez em quando. Foi quando ouvi o primeiro barulho. Um som vindo do andar de cima. Um estalo seco, como madeira sendo pressionada por peso. Congelei. Fiquei ouvindo, esperando outro som. Mas nada aconteceu. Ri sozinho, tentando afastar o medo, e voltei a comer. Quando subi para tomar banho, percebi algo estranho no corredor. Havia marcas no chão. Não eram pegadas sujas. Eram marcas mais claras, como se o piso tivesse sido gasto por passos repetidos, sempre no mesmo trajeto, indo do quarto do fundo até o banheiro. A maçaneta girou. Não com força, com cuidado, como alguém que conhece a casa, como alguém que já entrou ali muitas vezes. Corri para o quarto, peguei minha mochila e tentei sair pela janela. Não abriu. Estava pregada, não trancada, pregada. Bati no vidro, gritei, mas o som parecia não sair da casa. O espelho do guarda-roupa começou a embaçar. Uma mão surgiu do outro lado, pressionando o vidro por dentro. A mão não era humana. Tinha dedos longos demais, dobrando em lugares errados. Uma voz ecoou pela casa inteira. Não vinha de um ponto específico. Vinha das paredes, do chão, do teto. Aqui não é um lugar de passagem. Aqui é onde as pessoas ficam quando não querem ser vistas. A porta da sala se abriu sozinha. Os passos entraram, pesados agora. Reais demais. Senti o chão vibrar. A televisão mostrou a imagem de mim parado no quarto, exatamente como eu estava naquele momento. Apaguei de novo. Quando acordei, estava deitado na cama. Era manhã. Luz entrando pela janela. Meu celular mostrava sinal normal. Nenhuma mensagem estranha. Nenhuma TV ligada. Nenhuma câmera. Arrumei minhas coisas e fui embora sem olhar para trás. Não tentei contato com a anfitriã. Não deixei avaliação. Não denunciei. Eu só queria esquecer. Dias depois, por curiosidade mórbida, procurei o anúncio de novo. Não existia mais. Nem a casa no mapa aparecia direito. Apenas um terreno vazio. Mas às vezes, tarde da noite, recebo uma notificação no celular.
sempre a mesma. Sua estadia foi estendida. E logo depois, o sinal cai. Eu trabalho em posto de gasolina há quase 4 anos. E se tem uma coisa que você aprende rápido, é que a madrugada não funciona do mesmo jeito que o dia. As pessoas mudam, os sons mudam. Até a estrada parece outra. Aquele turno começava à meia-noite e ia até o amanhecer. Normalmente era só eu, o frentista da bomba 2 e o vigia que ficava mais afastado, perto do escritório. Pouco movimento, café requentado e o barulho constante dos caminhões passando longe. Naquela noite, porém, o rádio do posto começou a falhar logo no início do turno. Um chiado baixo, contínuo, que entrava e saía da frequência. Tentei ajustar, mas não adiantou. O vigia comentou pelo comunicador que estava ouvindo vozes misturadas no chiado, como se alguém estivesse falando muito baixo. Ri, dizendo que era só interferência, mas a verdade é que aquele som começou a me incomodar. Por volta de 1h30, um carro antigo entrou no pátio. Faróis amarelados, pintura descascada e nenhum som de motor quando parou. Achei estranho, mas fui atender. O motorista não desceu. Ficou parado, olhando para frente, mãos firmes no volante. Bati de leve no vidro. Ele virou o rosto devagar demais. O olhar dele parecia cansado, vazio, como se estivesse acordado há dias. Pedi para desligar o carro. Ele não respondeu. Apenas apontou para a bomba com o dedo torto. Abasteci rápido, sentindo um frio estranho no estômago. Quando terminei, olhei de novo para dentro do carro. O banco de trás estava molhado, como se alguém tivesse acabado de sentar ali com roupas encharcadas. Não perguntei nada. Nunca pergunte. Quando me afastei, o carro saiu sem fazer barulho. Nem pneu no chão. Nem motor acelerando. Sumiu na estrada escura como se nunca tivesse estado ali. Voltei para dentro do posto tentando racionalizar. Caminhão velho, talvez. Motor abafado. Mas o cheiro que ficou no ar não era de gasolina. Era de terra molhada. Às 2h, ouvi alguém bater na porta do banheiro externo. 3 batidas secas, espaçadas. Fui lá verificar. Não tinha ninguém. As luzes do banheiro piscavam fraco. Quando ia voltar, ouvi passos atrás de mim, lentos, arrastados. Virei rápido, mas só vi a sombra projetada no chão, alta demais para ser de uma pessoa comum. Corri de volta para a loja. O vigia chamou no rádio, a voz tremendo. Disse que tinha visto alguém parado perto da cerca dos fundos, olhando para o posto. Perguntei se ele conseguia ver o rosto. Ele demorou a responder. Quando respondeu, disse que a pessoa não tinha rosto. Apenas uma área escura onde deveriam estar os olhos e a boca. O chiado do rádio ficou mais alto. Agora dava para ouvir frases soltas no meio do barulho. Pedindo combustível. Pedindo ajuda. Pedindo para ir embora. Pouco depois das 3, um caminhão parou. Grande, velho. Com a carroceria fechada. O motorista desceu rápido, nervoso. Disse que precisava abastecer e sair logo. Enquanto eu abastecia, ele perguntou se aquele posto ficava perto de algum cemitério. Disse que tinha certeza de que já tinha passado por ali antes, anos atrás, mas que na época não existia posto nenhum. Perguntei por que ele achava isso. Ele me olhou sério e disse que lembrava daquele lugar por causa das cruzes na beira da estrada. Não havia cruz nenhuma. Nunca houve. Quando o caminhão foi embora, o vigia não atendia mais o rádio. Fui até o escritório dos fundos. A porta estava aberta. A cadeira girando devagar. Nenhum sinal dele. No chão, perto da cerca, havia marcas profundas, como se algo pesado tivesse sido arrastado para fora. O resto da madrugada foi um borrão de medo. Carros que paravam e sumiam sem pagar. Pessoas que pediam informações sobre estradas que não existiam mais. Um homem que perguntou se ainda faltava muito para amanhecer, mesmo com o céu começando a clarear. Quando o sol finalmente nasceu, o posto parecia normal de novo. O rádio funcionava. O movimento voltou. O gerente chegou como se nada tivesse acontecido. O vigia nunca apareceu. A empresa disse que ele nunca tinha sido escalado para aquele turno. Que eu trabalhei sozinho naquela noite.
Mas toda vez que pego a madrugada, às vezes ouço no rádio um chiado fraco. E no meio dele, uma voz conhecida pedindo para não ficar do lado de fora depois que escurece. Eu tinha uns 15 anos, tinha acabado a escola e um dos meus amigos que morava por perto disse que ia ter uma galera na casa dele porque o pai dele ia trabalhar até tarde. Peguei minha bike e fui, o que levou uns minutinhos porque ele morava bem perto da escola. Quando cheguei na casa dele, dei a volta e já tinha uma galera nossa no quintal e dentro da casa com as portas da varanda abertas. Meu amigo, que era o dono da casa, estava sentado no chão, de joelhos na frente de uma tábua Ouija. Na hora eu falei algo tipo, vai se danar, e virei para sair, mas tinha umas meninas lá dentro que falaram, ah não, vai ser engraçado, vamos tentar. E obviamente, porque eu tinha 15 anos e tinha meninas, eu virei e sentei na frente da tábua. Todo mundo botou a mão na tábua e meu amigo, dono da casa, vamos chamar ele de James para facilitar, começou a fazer perguntas e a parada começou a se mexer. Obviamente, a gente achou que ele estava mexendo e falamos isso para ele, mas ele começou a perguntar coisas tipo, você pode fazer o vento soprar? E quando foi pro sim, veio uma rajada de vento forte lá fora, como se fosse por comando. Ele perguntou isso acho que umas 2, 3 vezes e toda vez aconteceu. Obviamente a gente falou que era coincidência. Então o James obviamente teve um dia ruim na escola e estava puto com a lição de casa ou algo assim, e começou a fazer perguntas tipo, você pode fazer a escola ser cancelada amanhã? E por fim, você pode botar fogo na escola? E foi pro sim em todas. Então, uns minutos depois da última pergunta, a gente começa a ouvir as sirenes da polícia e pensa não é possível, as sirenes ficam mais altas e perto, e a gente ouve as buzinas dos bombeiros junto com as sirenes. E todo mundo, meio rindo, meio assustado, concorda em pegar as bikes e ir para a escola. Quando chegamos na escola, vemos várias viaturas de bombeiro no estacionamento e uma puta confusão com funcionários e bombeiros. A gente se cagou todo e saiu de bicicleta o mais rápido que pôde. Ficamos um pouco mais por perto e todo mundo concordou que foi uma baita coincidência estranha e fomos para casa. Na manhã seguinte, vou para a escola normalmente, vou para a primeira aula do dia e depois de uns 10 minutos, o diretor entra na sala, aponta para mim e fala, você, vem comigo agora. Sigo ele em silêncio até a sala dele e vejo meu amigo James lá fora, chorando, parecendo aterrorizado. Então o diretor me pergunta o que a gente fez depois da escola ontem à noite. Eu falei para ele que a gente só foi na casa do James e brincou com aquela tábua idiota que ele estava fazendo perguntas. O diretor me fala na hora que eles têm as filmagens das câmeras de segurança de mim e do James invadindo a escola, andando pelo corredor e acionando os alarmes de incêndio. Eu tô me cagando todo nessa hora e tô tentando explicar com todas as minhas forças. O James estava perguntando se essa tábua podia botar fogo na escola, mas eu juro que a gente não fez nada disso. Ele fala que a gente tá com um problemão e manda a gente para casa. Passo a noite inteira com meus pais me dando um esporro, preocupado se eu ia ser expulso da escola. Na manhã seguinte, vou para minha primeira aula e, de novo, o diretor vem me buscar. Vamos para a sala dele e sentamos. Ele me fala que sente muito por ter me acusado, porque 2 alunos mais novos, que eu e o James nunca tínhamos visto ou ouvido falar, confessaram que foram eles que invadiram a escola e acionaram os alarmes. Ele disse que eles estavam completamente convencidos pelas filmagens que éramos nós dois, mas essas outras crianças confessaram. Eu sei que essa história não tem o final mais emocionante, mas posso dizer com a mão no coração que eu e o James não entramos na escola naquela noite. A gente pedalou até ver os bombeiros e depois vazou o mais rápido que pôde. Eu sei que tudo isso pode ter sido uma grande coincidência, e essa é a única experiência paranormal que eu já tive, então eu não estou convencido de nada. Mas os bombeiros chegando minutos depois que ele fez aquela pergunta, e eu não consigo pensar em nenhuma explicação para aquelas 2 crianças parecerem exatamente comigo e com o James nas câmeras. Eu sempre achei que o pior do meu dia era o cansaço. Acordar cedo, pegar transporte cheio, voltar tarde, repetir tudo no dia seguinte. Nada demais.
uma vida comum. Foi justamente por isso que demorei tanto para perceber que algo estava errado. Tudo começou com a rotina mais simples possível. Chegar em casa, largar a mochila no sofá, tomar banho e comer qualquer coisa antes de dormir. Morava sozinho em um apartamento pequeno, desses de prédio antigo, onde tudo range, tudo ecoa, e você acaba se acostumando com barulhos que não deveriam ser normais. Na primeira noite ouvi alguém mexendo na fechadura da minha porta. Foi rápido. Um clique seco, como se alguém tivesse girado a chave errada. Levantei no susto, coração disparado, mas quando cheguei à porta, não havia ninguém. Olhei pelo olho mágico. Corredor vazio. Convenci a mim mesmo de que algum vizinho tinha se confundido de andar. Na segunda noite, aconteceu de novo. Desta vez, 2 cliques. Um mais forte, outro fraco. Fiquei parado, sem me aproximar. Esperei ouvir passos se afastando. Não ouvi nada. O silêncio ficou pesado demais. Como se o corredor estivesse segurando o ar. No dia seguinte, encontrei algo estranho. Pequenos riscos na lateral da porta, perto da fechadura. Marcas finas e irregulares, como se alguém tivesse tentado forçar com algo pontudo. Tirei foto, mandei no grupo do prédio. Ninguém respondeu. As noites seguintes trouxeram algo pior. Não eram mais apenas os cliques. Agora havia passos no corredor, sempre no mesmo horário, pouco depois da meia-noite. Passos lentos, medidos, que paravam exatamente em frente à minha porta. Eu sabia que paravam ali porque o som mudava. O eco ficava mais fechado, mais próximo. Uma noite, criei coragem e olhei pelo olho mágico enquanto os passos estavam ali. O que vi fez minhas pernas falharem. Não havia ninguém. O corredor estava vazio, mas o som continuava. Passos invisíveis, indo e vindo, como se alguém estivesse parado ali apenas para ser ouvido, não visto. Comecei a dormir mal. Qualquer barulho me acordava. Qualquer sombra parecia errada. Até o som do elevador passou a me incomodar. Sempre que ele parava no meu andar, eu tinha a sensação de que alguém ficava ali dentro tempo demais antes de sair. Uma noite, cheguei mais tarde do que o normal. O prédio estava silencioso demais. Entrei no elevador e apertei o botão do meu andar. Ele subiu lento, rangendo. Parou antes do meu andar, sozinho, com um solavanco seco. As portas se abriram para um andar escuro, sem luz nenhuma. Achei que fosse falha elétrica. Apertei o botão de fechar. Nada aconteceu. O elevador ficou ali, portas abertas, convidando. Foi então que ouvi um som vindo do corredor escuro. Um arrastar baixo, irregular, como alguém puxando o pé no chão. As luzes do elevador piscaram. Quando estabilizaram, o corredor estava vazio de novo. As portas se fecharam sozinhas e o elevador subiu até meu andar, como se nada tivesse acontecido. Quando cheguei no apartamento, encontrei a porta destrancada. Eu tinha certeza de que havia trancado. Entrei devagar. Tudo parecia no lugar. Nenhum objeto fora do lugar. Nenhum sinal de arrombamento. Mas havia algo diferente no ar. Um cheiro fraco de roupa guardada tempo demais. Como se alguém tivesse passado horas ali dentro sem abrir as janelas. No banheiro, o espelho estava embaçado. Marcas de dedos apareciam na superfície, de dentro para fora, como se alguém tivesse encostado o rosto ali por muito tempo. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei no sofá, com todas as luzes acesas. Pouco depois das 2, ouvi o som mais aterrador de todos. A fechadura da porta girando. Lenta. Completa. Como se alguém estivesse abrindo a porta com a minha própria chave. Levantei num salto. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ouvi passos dentro do apartamento. Não vinham do corredor. Vinham da cozinha. Passos conhecidos. Iguais aos meus. A televisão ligou sozinha. A tela mostrava a sala. Meu sofá. Eu, de pé, imóvel. Mas havia algo a mais na imagem. Uma figura atrás de mim, desfocada. Alta demais para caber no enquadramento inteiro. Senti uma respiração no meu ouvido. Não quente, não fria. Apenas presente.
Você vive aqui há tanto tempo que esqueceu de perceber quando eu comecei a morar também. As luzes se apagaram de uma vez. O som do prédio inteiro sumiu. Nenhum carro, nenhum elevador, nenhuma vida além da minha. Quando acordei, estava deitado na cama. Era manhã. Tudo parecia normal. A porta estava trancada. O espelho limpo. Nenhuma marca. Tentei seguir a vida. Mas desde então, coisas pequenas continuam acontecendo. Objetos mudam de lugar. Portas que eu fecho aparecem abertas. Às vezes, chego em casa e sinto aquele cheiro de novo, como se alguém tivesse acabado de sair. E toda noite, exatamente à meia-noite, ouço passos no corredor. Eles param em frente à minha porta. E ficam ali, como se estivessem esperando eu perceber que, na verdade, nunca mais estive sozinho. Antes de irmos para o próximo relato, lembre-se de se inscrever no canal para fortalecer, e se tiver algum relato que queira compartilhar, mande no e-mail que estará na descrição. Vamos continuar. Eu aceitei aquele trabalho porque precisava de dinheiro e porque parecia simples demais para recusar. O anúncio dizia apenas serviço noturno, acompanhamento de rotina, pagamento diário, nada de experiência necessária. Nenhuma descrição clara, nenhum nome de empresa. Só um número de telefone e um endereço. Eu devia ter estranhado isso desde o começo. Mas quando você está cansado e com contas atrasadas, o senso de perigo fica silencioso. O endereço ficava numa região antiga da cidade, daquelas que parecem esquecidas depois que escurece. Prédios baixos, ruas mal iluminadas, comércio fechado há anos. Cheguei um pouco antes do horário combinado, perto das 11 da noite. O prédio era estreito, concreto escurecido pelo tempo, sem placa, sem campainha visível. A porta estava destrancada. Assim que entrei, senti o ar mudar. Não estava frio nem quente. Estava parado, como se ninguém respirasse ali dentro há muito tempo. Um homem me esperava no saguão. Alto, magro, roupa social antiga, como se tivesse saído de outra década. Ele não sorriu em nenhum momento. Disse meu nome sem que eu precisasse falar. Entregou um crachá sem foto e um pequeno caderno de capa preta. Falou tudo com calma demais, como alguém recitando algo que já foi dito centenas de vezes. Sua função é observar. Anotar. Não interferir. Perguntei observar o quê? Ele apenas virou o caderno para mim. Na primeira página havia regras escritas à mão, com uma caligrafia irregular. Não sair do local designado. Não responder se for chamado pelo nome. Não olhar diretamente após o terceiro aviso. Se ouvir passos atrás de você, não se vire. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ele pegou um molho de chaves e começou a subir a escada. Fiz sinal de que iria embora, mas algo em mim não deixou. Talvez curiosidade, talvez medo de parecer covarde, talvez algo mais difícil de explicar. Subimos até o terceiro andar. O corredor era longo demais para o tamanho do prédio. As lâmpadas fluorescentes piscavam de forma irregular. No fim do corredor havia uma porta metálica. Ele abriu e me entregou a chave. Aqui é onde você fica. A sala era pequena. Apenas uma cadeira, uma mesa e uma janela que dava para outro corredor, interno, sem acesso aparente. O homem explicou que eu deveria ficar ali até às 6 da manhã. Apenas observar o corredor pela janela e anotar qualquer coisa fora do normal no caderno. Disse que se tudo corresse bem, eu receberia em dinheiro ao final do turno. Antes de sair, ele parou na porta e falou algo que até hoje me dá arrepios. Se parecer que alguém está tentando chamar sua atenção, lembre-se, você não foi contratado para ser visto. A porta se fechou. O silêncio ali dentro era agressivo. Dava para ouvir meu próprio sangue pulsando nos ouvidos. Fiquei sentado olhando o corredor pela janela. Nada acontecia. Minutos pareciam horas. Comecei a pensar que tudo aquilo era só um trabalho estranho. Talvez algum tipo de vigilância privada mal explicada. Até a primeira coisa acontecer. Por volta da meia-noite, as luzes do corredor do outro lado começaram a apagar uma por uma. Não de forma brusca, lentamente. Como se alguém estivesse caminhando e desligando atrás de si. Anotei no caderno.
luzes apagando sentido norte para sul. Não sabia o que aquilo significava, mas anotei. Logo depois, ouvi passos. Não no corredor que eu observava. Atrás de mim, dentro da sala. Meu corpo inteiro travou. Lembrei da regra: se ouvir passos atrás de você, não se vire. Os passos eram leves, descalços. Andavam devagar, como alguém que não queria fazer barulho, mas não se importava se fosse ouvido. Eles pararam exatamente atrás da minha cadeira. Senti o ar mudar. Um cheiro estranho, algo entre poeira velha e metal enferrujado. Então uma voz surgiu, muito baixa, muito próxima. Ele não anota tudo. Meu nome quase saiu da minha boca. Segurei. A cadeira rangeu levemente quando eu me mexi e os passos se afastaram. Depois disso, comecei a perceber outras coisas. Sombras que cruzavam o corredor observado, mas não tinham origem. Portas que apareciam no vidro e depois sumiam. Em certo momento, vi uma figura parada no fim do corredor. Alta demais, magra demais. Ela não se movia. Apenas ficava ali, como se estivesse esperando algo. Anotei tudo. Às 2 da manhã, alguém bateu na janela. Do lado de dentro do corredor observado. 3 batidas lentas, precisas. A figura agora estava mais próxima. Dava para ver detalhes. Onde deveria haver um rosto havia algo errado, como se tivesse sido apagado. Ela levantou a mão e apontou diretamente para mim. O caderno começou a vibrar sobre a mesa. Não olhar diretamente após o terceiro aviso. As luzes piscaram. A figura bateu de novo. Segundo aviso. Meu coração parecia querer sair do peito. Mantive o olhar baixo, focado no caderno. A terceira batida veio acompanhada do meu nome, falado com perfeição, com minha própria voz. Fechei os olhos. O som que veio depois não era humano. Algo se arrastando pelo corredor, algo pesado demais para aquele espaço. Ouvi portas se abrindo, vidro trincando, passos correndo em direções impossíveis. Quando abri os olhos, o corredor estava vazio. As luzes voltaram ao normal. Às 6 em ponto, a porta se abriu. O mesmo homem estava ali. Entregou um envelope com dinheiro. Olhou para o caderno por alguns segundos e assentiu. Você observou bem. Perguntei o que era aquilo. Ele respondeu enquanto descia a escada. Nem tudo aceita ficar esquecido. Algumas coisas precisam ser vigiadas para não lembrarem que podem sair. Nunca mais voltei lá. Joguei o dinheiro fora dias depois. Tentei esquecer. Mas às vezes, quando acordo no meio da noite, encontro o caderno preto sobre a minha mesa, aberto, com novas anotações escritas numa caligrafia que não é a minha. E a última regra, que eu juro que não estava lá antes. Se você leu até aqui, o trabalho já começou. Eu consegui aquele estágio porque ninguém mais quis. Foi isso que o coordenador disse, rindo, quando me entregou o papel com o endereço do hospital. Estágio noturno, setor administrativo, sem contato direto com pacientes. Ideal para aprender a rotina sem pressão. Era longe do centro, mas pagava bem para alguém que ainda estava na faculdade e precisava aceitar o que aparecesse. O hospital ficava numa área antiga da cidade, cercado por muros altos e árvores grandes demais para um lugar urbano. Cheguei pouco antes das 10 da noite. A fachada era velha, mas limpa. Luzes acesas em poucos andares, janelas altas demais, estreitas demais. Assim que entrei, senti aquele cheiro típico de hospital misturado com algo mais velho, como papel guardado por décadas. A recepção estava vazia. Nenhum paciente, nenhum acompanhante. Apenas um balcão e um relógio grande marcando exatamente 10 horas. Um homem apareceu por trás de uma porta lateral. Usava jaleco, mas não tinha crachá. Me chamou pelo nome sem perguntar quem eu era. Disse que meu trabalho seria simples. Conferir prontuários antigos, digitalizar alguns documentos e levar pastas para o arquivo morto no subsolo. Falou tudo num tom neutro, quase automático. Antes de me levar até a sala, colocou um formulário na minha frente. Aqui tem algumas orientações do turno da noite. Leia com atenção.
Eram regras, não normas comuns de hospital. Eram avisos estranhos demais. Não entre em quartos com a luz apagada. Se ouvir alguém chamando do corredor, continue andando. Não utilize o elevador após meia-noite. Caso veja pacientes que não constem nos registros, não interaja. E de nervoso. Achei que era algum tipo de brincadeira para assustar estagiário novo. O homem não riu de volta. A sala onde fiquei era pequena, cheia de armários e caixas de arquivo. Comecei o trabalho tentando ignorar o desconforto. Tudo parecia normal demais para justificar aquelas regras. Papéis antigos, prontuários amarelados, datas que iam muito mais longe do que eu imaginava. Alguns nomes se repetiam em décadas diferentes. Mesma grafia, mesma idade anotada. Por volta das 11, ouvi o primeiro som estranho. Um carrinho de metal sendo empurrado pelo corredor. Aquele som agudo de roda velha. Achei que fosse algum enfermeiro. O carrinho passou pela porta da sala, mas quando olhei, não havia ninguém. O som continuou se afastando. Voltei ao trabalho tentando me concentrar. Meia hora depois, ouvi alguém chamando meu nome. Não alto, não desesperado, como alguém que chama de um quarto distante. Lembrei da regra. Continue andando. Ignorei. O chamado veio de novo, mais próximo. Agora parecia vir do corredor ao lado da sala. Meu corpo inteiro reagiu com um arrepio involuntário. Fiquei sentado, imóvel, fingindo não ouvir. À meia-noite, as luzes do corredor piscaram. Algumas se apagaram e não voltaram. O hospital ficou silencioso demais. Nenhum bip de monitor. Nenhum passo. Nenhuma voz. Só o som baixo do ar-condicionado. Precisava levar algumas pastas para o arquivo no subsolo. Perguntei a um enfermeiro que passava rápido pelo corredor como chegar lá, sem usar o elevador. Ele me olhou estranho e apontou para a escada no fim do corredor. Desci sozinho. Cada lance parecia mais longo do que deveria. O ar ficava mais frio a cada andar. No subsolo, as luzes eram fracas, amareladas. O arquivo parecia um labirinto de estantes metálicas. Coloquei as pastas onde indicava a etiqueta e ia sair quando ouvi passos atrás de mim. Lentos, arrastados. Pensei que fosse outro funcionário. Virei para falar algo e congelei. Era um paciente. Usava aquelas roupas claras de hospital. Muito magro. Pele acinzentada. O olhar vazio. Um número estava escrito à caneta no pulso dele. Reconheci aquele número. Estava em um dos prontuários que eu tinha acabado de arquivar. O paciente sorriu de leve. Você trouxe meu nome de volta. As luzes piscaram. Quando estabilizaram, ele não estava mais ali. Subi correndo as escadas. No corredor do andar principal, vi portas de quartos abertas. Algumas camas vazias, outras não. Pessoas sentadas, de pé, olhando para frente. Nenhuma delas aparecia nos quadros de aviso. Nenhuma delas se mexia. Passei rápido, lembrando da regra. Não entrar em quartos com a luz apagada. Um deles estava totalmente escuro. Mesmo assim, ouvi uma respiração pesada vindo de dentro. Alguém sussurrou meu nome com voz molhada, arrastada. Cheguei à sala tremendo. O homem do início apareceu de novo. Olhou para mim como se estivesse avaliando algo. Primeira noite sempre é a pior. Perguntei o que estava acontecendo. Ele respondeu enquanto organizava algumas pastas. Este hospital não trata apenas quem está vivo. Tratamos registros. Lembranças. Pessoas que não aceitaram sair quando foram esquecidas. Seu trabalho é garantir que elas continuem sendo apenas nomes no papel. Disse que o estágio acabava ali, que eu não precisava voltar. Entregou meu pagamento em dinheiro e abriu a porta de saída. Nunca mais voltei. Tranquei a faculdade por um tempo. Tentei esquecer. Mas às vezes, quando acordo de madrugada, sinto aquele cheiro de hospital. E encontro um prontuário sobre a minha mesa. Meu nome completo, data de entrada preenchida. E o campo de alta ainda em branco.
Eu nunca percebi quando começou. Esse foi o pior erro. Sempre achei que stalker era algo óbvio, alguém insistente demais, mensagens estranhas, presença constante. Mas o meu não começou assim. Ele começou com coisas pequenas demais para chamar atenção. Uma curtida antiga numa foto esquecida. Um bom dia enviado no horário exato em que eu acordava. Um comentário neutro, educado, que não exigia resposta. Alguém que parecia apenas existir na mesma frequência que eu. O nome dele era comum. A foto de perfil mostrava um rosto genérico, sorriso leve, fundo claro. Nenhuma bandeira vermelha. Quando comecei a responder, foi mais por educação do que por interesse. As conversas eram normais. Trabalho, rotina, reclamações banais. Ele lembrava de detalhes que eu mesma esquecia. Meu café preferido. O horário em que eu saía de casa. O fato de eu sempre reclamar do barulho do vizinho de cima. Achei que eu tivesse comentado isso em algum momento. Uma noite, cheguei em casa e encontrei a porta destrancada. Nada fora do lugar. Nenhum objeto faltando. Nenhum sinal de invasão. Tranquei de novo e segui a vida. No dia seguinte, ele comentou casualmente que às vezes eu esquecia de trancar a porta quando estava cansada. Ri. Respondi com um emoji. Só depois percebi que nunca tinha contado isso a ninguém. As coincidências começaram a se acumular. Ele mandava mensagem exatamente quando eu pensava em pegar o celular. Perguntava se eu tinha chegado bem em casa antes mesmo de eu sair do trabalho. Comentava sobre o tempo lá fora com uma precisão desconfortável. Não a previsão do clima. O momento exato em que a chuva começava a cair. Comecei a reparar em outras coisas. Pegadas molhadas no corredor do prédio quando eu voltava em dias de chuva. O elevador parado no meu andar por tempo demais. O espelho do banheiro embaçado mesmo quando eu não tinha tomado banho. Uma noite, decidi parar de responder. Apenas para testar. O silêncio durou 23 minutos. Depois veio a mensagem. Você está ocupada ou só está fingindo que não me vê hoje? Não respondi. Outra mensagem chegou segundos depois. Está tudo bem. Eu sei que você precisa de espaço às vezes. Fiquei com um nó no estômago. Aquilo não era um pedido. Era uma afirmação. Passei a dormir mal. Tranquei portas e janelas com cuidado exagerado. Evitava olhar para o celular antes de dormir. Mesmo assim, toda noite, às 2 da manhã, meu telefone vibrava. Sempre uma única mensagem. Boa noite. Sem erro, sem atraso. Como se fosse um alarme. Comecei a notar mudanças no apartamento. Coisas mínimas. Uma xícara fora do lugar. A cortina ligeiramente mais aberta do que eu deixei. Um fio de cabelo no ralo que não era meu. Pensei em paranoia. Pensei em estresse. Pensei em tudo que fosse mais confortável do que a verdade. Um dia, cheguei mais cedo do trabalho. O prédio estava silencioso. Entrei no elevador. Ele desceu sozinho antes que eu apertasse qualquer botão. As portas se abriram no térreo. Ele estava lá dentro. Não sorriu. Disse meu nome como se fosse normal. Como se já tivesse feito isso muitas vezes. Falou que era estranho me ver fora do horário. Que aquilo bagunçava um pouco a rotina. Eu não respondi. Saí do elevador com o coração disparado. Não olhei para trás. Não precisei. Senti que ele estava olhando. Bloqueei o número naquela noite. Bloqueei redes sociais. Troquei senhas. Dormi com a luz acesa. Pela primeira vez em semanas, o celular não vibrou às 2 da manhã. O barulho veio de outro lugar. 3 batidas na porta. Lentas. Controladas. Não eram batidas de urgência. Eram educadas. Não abri. As batidas cessaram. Ouvi passos se afastando pelo corredor. Fiquei imóvel por horas. Quando o sol nasceu, pensei que talvez tudo tivesse acabado. Até encontrar o celular sobre a mesa da cozinha. Desbloqueado. Aberto numa conversa que eu tinha apagado. Uma nova mensagem, enviada minutos antes. Eu disse que não precisava responder para eu continuar aqui. Mudei de apartamento. Troquei de número. Cortei contato com quase todo mundo. Tentei apagar rastros. Reconstruir rotina. Durante semanas funcionou. Voltei a dormir. Voltei a respirar. Então, numa tarde comum, recebi um e-mail sem assunto.
sem remetente visível. Dentro, apenas uma foto, minha sala atual, tirada do canto superior, como se alguém estivesse encostado no teto. Eu aparecia sentada no sofá, olhando para o celular. Abaixo da imagem, uma única frase: agora você realmente mora sozinha. Desde então, evito espelhos à noite, evito câmeras frontais, evito pensar em quem pode estar observando, porque o pior não é saber que alguém te segue. É perceber que ele nunca precisou correr atrás. Ele sempre esteve um passo à frente. Eu peguei aquela estrada porque o aplicativo mandou. Era para ser um atalho simples, economizar 20 minutos e evitar o trânsito da rodovia principal. Eu estava cansado, queria chegar logo em casa, e não pensei duas vezes antes de virar o volante quando a voz metálica disse siga em frente por 10 quilômetros. Logo depois da curva, o asfalto mudou. Não era buraco, não era terra. Era liso demais, escuro demais, como se tivesse sido colocado ali recentemente, contrastando com a vegetação velha ao redor. As árvores dos dois lados cresciam tortas, inclinadas para dentro da pista, formando um túnel irregular. O sinal do celular caiu quase instantaneamente. Continuei dirigindo, tentando manter a calma. Estrada de interior costuma ser assim mesmo. O problema foi o tempo. Dirigi por 10 minutos. Depois por 20. O marcador de distância do carro não parecia avançar direito. Olhei o relógio no painel. Ele estava parado. Foi aí que percebi que não havia placas. Nenhuma indicação de quilometragem, nenhuma seta, nenhuma sinalização de retorno. Nem mesmo marcas de pneu no asfalto. Como se ninguém passasse ali há muito tempo, apesar da estrada parecer nova. Liguei o rádio para quebrar o silêncio, só chiado. No meio do ruído, por alguns segundos, ouvi algo que parecia uma voz distante, repetindo números em sequência errada. Desliguei na hora. Depois de um tempo que eu não sei medir, vi uma luz fraca adiante. Um posto de gasolina, antigo. Apenas uma bomba funcionando, uma lâmpada pendurada balançando com o vento que eu não sentia dentro do carro. Parei mais por alívio do que por necessidade. Desci. O ar ali era pesado, difícil de respirar. Não cheirava a gasolina, cheirava a ferrugem molhada. Um homem apareceu atrás da bomba. Usava uniforme antigo, manchado, sem logotipo. O rosto dele parecia cansado demais, como se tivesse vivido mais do que o corpo aguentava. Perguntei onde eu estava. Ele demorou a responder. Você entrou cedo demais. Perguntei cedo para quê? Ele ignorou. Olhou para o meu carro, depois para a estrada atrás de mim. Essa estrada não gosta de quem tenta ir embora antes de terminar. Perguntei como voltava. Ele apontou para frente, sempre para frente. Agradeci, entrei no carro e segui. O posto desapareceu no retrovisor em segundos, engolido pela escuridão, como se nunca tivesse existido. A estrada começou a mudar. As curvas ficaram mais fechadas, as árvores mais próximas. Às vezes, eu tinha certeza de ver algo se movendo entre os troncos, acompanhando o carro na mesma velocidade. Não corriam. Apenas estavam lá. Vi um carro parado no acostamento. Faróis apagados. Porta aberta. Reduzi a velocidade. Dentro, não havia ninguém. Mas o banco do motorista estava afundado, como se alguém ainda estivesse sentado ali. No vidro embaçado, havia uma frase escrita com o dedo. Não pare. Obedeci. Pouco depois, comecei a ver placas. Todas iguais, fundo amarelo. Letras pretas. Sempre a mesma frase. Retorno indisponível. Meu coração acelerou quando percebi algo ainda pior. As placas estavam marcadas com riscos, como se alguém tivesse tentado arrancá-las. Algumas tinham marcas de unhas. O combustível começou a baixar rápido demais. O ponteiro despencava, ignorando qualquer lógica. Tentei desligar o carro e ligar de novo. O painel piscou. Por um segundo, vi no visor do rádio uma imagem. A estrada. Meu carro. Visto de cima. Algo caminhava atrás de mim.
Pisei fundo. O motor reclamou. A estrada parecia se esticar, nunca permitindo que eu alcançasse o fim. O som começou a mudar. Não era mais o motor. Era como um arrastar baixo, constante, vindo debaixo do carro, acompanhando cada metro. Apareceu uma casa à beira da estrada, luz acesa, varanda simples. Uma mulher parada na porta, imóvel, olhando para mim. Reduzi sem perceber. Quando passei por ela, vi o rosto. Os olhos eram fundos demais. A boca se abriu num sorriso que não pedia ajuda. Pedia companhia. No vidro traseiro, outra frase apareceu sozinha, formada pelo vapor. Fica. Senti algo bater no porta-malas. Uma vez. 2. 3. O carro balançou. O som veio de cima agora, como passos andando pelo teto. Algo pesado. Paciente. Gritei, chorei, rezei. Prometi coisas que não lembro. A estrada começou a clarear. O túnel de árvores se abriu. Vi uma placa adiante, diferente das outras. Fim. Acelerando, atravessei. De repente, estava na rodovia conhecida. Postes de luz, placas reais. Sinal no celular voltou de uma vez, com dezenas de notificações. Olhei o relógio. Eu tinha saído de casa fazia 7 horas. O aplicativo mostrava que eu ainda estava a 2 minutos do meu destino. Nunca mais peguei atalhos. Mas às vezes, quando dirijo à noite e a estrada fica silenciosa demais, o rádio liga sozinho por alguns segundos. No meio do chiado, ouço aquela mesma voz distante, agora sussurrando com clareza. Você saiu antes de terminar. E por um instante, o asfalto à frente fica escuro demais. Desde aquela noite eu nunca mais fui o mesmo ao dirigir. Não é só medo. É a sensação constante de que algumas estradas não servem para levar pessoas a lugares, mas para testar quem aceita seguir sem questionar. Passei a desconfiar de atalhos, de vozes artificiais, de caminhos que prometem chegar mais rápido. Com o tempo, percebi que aquela estrada não ficou para trás. Às vezes, ao passar por trechos silenciosos demais, sinto o volante ficar pesado, como se o carro resistisse a seguir em frente. O asfalto parece liso demais, escuro demais. E por um segundo, o mundo ao redor fica distante, como se eu estivesse de novo naquele túnel de árvores. Nunca contei essa história para ninguém que realmente acreditasse. Alguns riram, outros disseram que foi cansaço, estresse, imaginação. Eu deixei que acreditassem nisso. É mais seguro assim. Porque o que realmente me assusta não é lembrar do que aconteceu. É perceber que, em noites específicas, o aplicativo ainda sugere o mesmo atalho, sempre com o mesmo tempo estimado. 20 minutos mais rápido, sempre disponível, sempre ali. Eu nunca aceito. Mas sei que um dia alguém vai aceitar no meu lugar. E quando isso acontecer, aquela estrada vai terminar o que começou. Porque ela não perde quem entra. Ela apenas espera. Cuidado com os caminhos que você pega ao voltar para casa. Vá sempre no que você conhece e vá no mais seguro, pois você não saberá o que estará te seguindo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, sinta-se à vontade para se inscrever nesse canal, ativar as notificações, deixar o like, compartilhar e conferir os outros vídeos. Tenho certeza que irá gostar. Isso ajuda muito e é de graça. Uma boa noite e muito obrigado.